Bom dia. Veja bem, eu postei um vídeo aí no YouTube. Originalmente ele tem o título de Wagner denuncia Uber. E por felicidade minha, o Elvio aí em São Paulo recebeu esse vídeo, assistiu, gostou e resolveu apostá-lo na página dele aí no YouTube. O que eu achei bom, porque a gente está apenas discutindo uma matéria ampla aí que envolve o Uber. Então eu queria fazer uns esclarecimentos aqui, porque geraram algumas dúvidas, e é importante que se esclareçam essas dúvidas. Em primeiro lugar, diz respeito à capital do Oregon, que eu erroneamente informei Portland, que é uma importante cidade do estado, como sendo a capital. Mas não é, a capital do estado do Oregon é Salem. E Portland não é a capital. Então eu peço desculpa ao público em geral aí, porque foi uma informação equivocada. Eu estou parecendo aqui o William Bonner lá do Jornal Nacional, que tá sempre lá pedindo desculpa por ter dado a informação equivocada. Infelizmente são muitos números, são muitos dados, tá? Mas eu queria registrar aí a correção dessa informação. A segunda correção que eu queria fazer é com relação àquela questão lá da evasão de divisas. Eu estou com uma matéria aqui, que foi publicada no jornal O Tempo, aqui em Belo Horizonte, que diz respeito, aqui na matéria diz que Belo Horizonte está com 20 mil motoristas. Então, naquela questão da evasão de divisas, que o dinheiro sai daqui e vai embora para São Francisco, na Califórnia, nós vamos pegar então, considerar 20 mil motoristas. Como eu coloquei aquela questão lá de faturamento de 5 mil, que o taxista faturando 5 mil e o Uber faturando 5 mil, então nós vamos pegar faturando 2.500, nós vamos pegar os 2.500 do faturamento do motorista do Uber, tá certo? E aí nós vamos pegar 25%. 25% de R$ 2.500, então nós estamos falando aí de R$ 500. Esses R$ 500, né, é o que fica com a Uber, tá certo? Então 25% de R$ 2.500 são R$ 500. Então R$ 500, você multiplicou aqui por 20 mil, então nós vamos achar 10 milhões. Então eu tinha falado lá de 20 milhões e aqui agora eu estou falando de 10 milhões. Bom, é um número que não faz muita diferença sim para cada um de nós, mas que prejudica o mercado e que mantém a evasão de divisas conforme eu coloquei lá. Então é a segunda correção que eu quero fazer. A outra correção é com relação à aquisição da 99 Táxi pela Didi Xuxing, que eu tinha falado lá 200 milhões e que na verdade são 960 milhões. Eu estou com a matéria aqui também, que é daqui de Minas Gerais, que informa então a questão lá do unicórnio, porque teve alguém que entrou aí, comentou e tal, e falou unicórnio, quer dizer, quando a empresa bate lá o valor de 1 bilhão. Ela foi considerada valor de mercado de 1 bilhão, mas foi negociada por 960 milhões de dólares. Tá? Então são as 3 correções que eu queria fazer. Naquele vídeo lá eu queria pontuar apenas essas 3 correções. Bom, enfim, o que acontece? Eu acho que tenha sido o primeiro parceiro, entre aspas, né? Porque eu dei entrevista aqui na TV Record, aqui em Belo Horizonte, dizendo que quem tem a Uber como parceiro não precisa de inimigo, tá certo? Então, o que acontece? Eu acho que eu fui o primeiro brasileiro a ser excluído da plataforma. Eu trabalhei na plataforma Black, tá? Infelizmente, me arrependo amargamente de ter contribuído com essa empresa, né? De ter difundido a empresa aqui em Belo Horizonte. Então foi de finalzinho de março para abril, tá? Na virada do mês de março para abril, até outubro, dia 15 de outubro, parece, quando eu fui excluído da plataforma. Então eu fui excluído e tinha feito um investimento alto, estava trabalhando com Outlander, para você ter ideia. Na minha época não tinha essas outras plataformas que tem hoje, como o que eles chamam de UberX, e aqui na tradução UberX. Então não havia UberX, só havia Uber Black. Então eu trabalhava na categoria Black e fui excluído. Bom, assim que eu fui excluído, tá, eu procurei a justiça, porque a questão do Uber é que você não tem segurança jurídica nenhuma. Quando alguém me procura, tá certo, pedindo opinião sobre o Uber, eu falo assim, não mexa com isso, porque é uma picaretagem e a empresa não te dá segurança jurídica nenhuma. Então, assim, você não pode comprar carro, você não pode financiar, você não pode assumir compromisso nenhum, porque a empresa pode simplesmente desligar, né,
excluir você da plataforma, desligando lá o seu registro lá, e que não te dá acesso mais você acessar a página do Uber. Então eu procurei os meus direitos. Então o meu advogado resolveu discutir a questão do vínculo empregatício. O que nós estamos discutindo, essa questão de vínculo empregatício, tá? Dentro dessa guerra, tá? Porque eu acho que o taxista não tem que brigar com o motorista do Uber e nem vice-versa. Na verdade, a gente tem apenas, quer dizer, o Uber que veio aqui para o mercado e está causando esse transtorno todo para todo mundo, tá certo? Então, eu estou buscando os meus direitos na justiça, porque eu entendo que eu levei prejuízo, eu perdi dinheiro. Depois eu fui trabalhar na outra cooperativa aqui e a Uber acabou quebrando essa cooperativa e eu fiquei mais uma vez sem poder trabalhar por causa de Uber. Tá? Então eu já perdi 2 batalhas, na primeira e na segunda instância, e agora nós fomos agora para Brasília para o TST. Se o TST resolver dar o vínculo empregatício, então ótimo, porque aí vai dar o vínculo empregatício. O que vai acontecer é que a empresa vai embora no outro dia, porque ela não vai assinar a carteira de ninguém, ela não vai fichar ninguém, tá certo? Não comporta dentro da composição da tarifa assinar a carteira de ninguém. O americano não ficha ninguém, ele não contrata ninguém. Até mesmo porque a legislação americana, né, vale ressaltar aqui, só para conhecimento geral, que eu morei 2 anos em Nova York e morei 4 anos em Boston. Então eu tive uma convivência estreita com o americano, e essa experiência minha eu vou carregar ela pro resto da minha vida, tá certo? Bom, então o que acontece? Lá no continente europeu, onde a gente está falando de europeus, né, o continente todo, eles deram vínculo empregatício, porque o Uber chega e fala assim, primeiro que o Uber usa essa picaretagem, essa malandragem de dizer que o motorista a contratou. Quer dizer, eu não contratei a Uber, porque se eu tivesse contratado a Uber, eu teria a excluído, tá certo? Quer dizer, como é que a Uber me expulsa da plataforma, me exclui da plataforma, sendo que eu a contratei? Isso é uma picaretagem, tá certo? É o mau caratismo do americano. Eu participei da audiência pública do Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro, com autorização da procuradora doutora Karina Bicalho. Eu gravei um vídeo e esse vídeo foi exibido lá. Então, onde eu coloco isso, quer dizer, eu citei essa questão de que o Uber falar que o motorista a contrata. Isso é uma grande mentira, isso é uma grande palhaçada da Uber falar isso. Então, a nossa legislação trabalhista, ela é muito mais paternalista do que a legislação trabalhista de qualquer outro lugar do mundo, até onde eu entendo. Tá certo? Por isso que a gente tem essa estrutura, essa parafernália toda de justiça trabalhista. Porque nos Estados Unidos não existe justiça trabalhista, existe justiça comum. Você discute tudo na justiça comum. Mas como a gente tem muita demanda na área trabalhista, então criou-se, né, essa estrutura toda. E a nossa legislação é muito trabalhista, apesar que houve agora uma reforma do Temer aí, que flexibilizaram as regras para facilitar a contratação. Então eu entendo que o vínculo empregatício, ele é claro, para mim ele é claro. O fato de usar uma tecnologia disruptiva, plataforma digital, seja lá como eles queiram chamar, isso aí não tira a questão do vínculo. Porque eu vou citar um exemplo aqui, por exemplo, estou citando sem autorização da empresa, mas não tem nenhum problema. Aqui em Belo Horizonte a gente tem uma empresa que chama Pampulha Turismo. Ela tem ônibus, ela tem vans, ela tem micro-ônibus, ela tem carros pequenos para transporte passageiro. Essa empresa tem vários funcionários. Quer dizer, é uma empresa privada de transporte passageiro, assim como a Uber é. Tá certo? Então, se essa empresa que eu citei aqui, por exemplo, contrata e paga os seus impostos e paga os seus encargos sociais em dia, por que o Uber não vai fazê-lo? Tá certo? Então o Uber chega para todo lugar, inclusive lá na Europa, e diz assim, não, nós somos uma plataforma digital, a gente é tecnologia. Aí os europeus viraram para ele assim, tecnologia coisa nenhuma, aqui você não engana ninguém não, você é uma empresa de táxi e vai ser considerada como tal. E decretou que vai ter que ter um vínculo empregatício. Então eu estou discutindo isso, quer dizer, eu estou reivindicando isso para mim, mas é uma situação que vai favorecer a milhares e milhares de pessoas. Eu queria registrar aqui, porque no vídeo lá que o Elvio postou, gerou uma polêmica, teve gente até reclamando do meu cabelo. Eu acho que a gente tem que manter a discussão num nível mais elevado, porque o cabelo é esse que eu tenho, eu não vou usar peruca para agradar ninguém, tá certo? Então, a discussão ela é mais ampla, tá certo? E a gente tem que, eu queria registrar que eu não tenho nada contra motorista do Uber,
tá certo? O meu alvo é a empresa, tá? A empresa, para mim, é uma picaretagem, é uma picareta. Travis Kalanick, o dono do Uber, é um picareta, tá certo? É um fora da lei, mentiroso, bandido, tá certo? E eu fui lá colocando os documentos. Eu não tenho nenhuma preocupação, igual teve gente que fala, esse aí vai ser mais um processado pela Uber. Ótimo, eu adoraria ser processado pela Uber. Só que ela não vai fazer isso, porque ela não vai querer me dar palanque. Tá certo? Porque se ela entrar com processo para mim, a primeira coisa que eu vou fazer é chamar a imprensa e mostrar para a imprensa. Tá certo? Então, o que acontece? Eles não vão fazer isso. Agora, se quiser fazer, pode fazer. Agora, quem está processando sou eu. Eu estou processando a Uber. E eu já passei dessa fase de ter medo de processo judicial. Eu não tenho medo de processo judicial. Se ela quiser entrar contra mim, ótimo. Nós vamos discutir nas barras do tribunal. Outro ponto que eu queria colocar aqui, que é com relação ao juiz da 6ª Vara da Fazenda Pública de Minas, né, que no dia 6 de setembro lá de 2016 deu a liminar. Você pode consultar aí o salário de magistrados, qualquer um entra aí, isso é informação pública. O camarada tem lá uma renda, um salário de R$33 mil e tem uma ajuda de custo de R$33 mil. Por que ele faz isso? Porque o teto salarial é na faixa de 33. Então, para não extrapolar o teto, eles colocam como ajuda de custo. Quer dizer, é um absurdo, né? Principalmente para os taxistas, por exemplo, que estão vendo essa empresa aí destruindo todo mundo e causando esse prejuízo astronômico no mercado. Ver um camarada desse, quer dizer, nós como cidadãos, tá, pagando um salário para um juiz de R$66 mil, tá? O que é uma vergonha, porque ele está fazendo coisa errada de ficar botando, todos eles estão fazendo isso, bota adicionais daqui, ajuda de custo de paletó, ajuda de custo de moradia, de não sei o que. Nós pagamos a eles R$66 mil para eles fazerem o quê? Para ficar aí dando chicotada no povo. Quer dizer, nós é que somos vítimas, o povo é que é vítima, tá certo? Dessa estrutura toda que tem que ser destruída, tem que ser demolida, porque não é possível num país como o nosso pagar R$66 mil de salário para um juiz, tá certo? Para ele fazer o quê? Para ele poder liberar o Uber. A custa de que ele liberou o Uber? E não deixou os sindicatos taxistas entrar lá no processo. Então, o inimigo nosso, o inimigo do taxista não é o motorista do Uber. O inimigo do motorista do Uber não é o taxista. Todos nós somos vítimas desse processo todo. Todos nós somos vítimas desse processo todo. Então, eu estou brigando onde se deve brigar, que é no tribunal. E estou usando esse canal do YouTube aqui, porque sempre se disse que a imprensa brasileira é comprada. É comprada, sim. E aí, graças a Deus que tem um canal como o YouTube para a gente se manifestar. Tá certo? A gente tem que se manifestar e tem que demonstrar a nossa indignação. Porque a imprensa, ela não quer dar espaço para mim falar. Tá certo? Eu fui ouvido porque quando eu entrei com o processo judicial, aí virou notícia, porque o meu caso é o primeiro caso. Eu sou o primeiro brasileiro a entrar com a demanda jurídica contra a Uber no Brasil. Aí Folha de São Paulo me procurou, Bandeirante me procurou, Record me procurou, Jornal Tempo, Jornal Estado de Minas. O pessoal aqui em Belo Horizonte me conhece. O pessoal aqui me conhece, porque eu acabei falando essa questão aí do meu processo. Mas nos vídeos eu evito falar do processo, porque o processo está rolando lá no tribunal. E eu espero que eu venha ganhar, tá certo? Porque o Uber me deu prejuízo, tá? O meu processo, eu estou cobrando o Uber que me devolva o valor do carro, tá certo? Que eu calculo lá na faixa de 80 mil, que é o valor original. E mais uns 40 mil de trabalhista. Esse valor é o valor da ação inicial. Então o valor da minha ação inicial é de R$120 mil. E que está rolando lá na justiça e vão ver lá na justiça trabalhista. Então agora eu espero que o TST, o Tribunal Superior do Trabalho lá em Brasília, tá certo? Entenda do vínculo empregatício e concorde que deva haver um vínculo empregatício, que essa empresa é uma empresa privada de transporte de passageiros e que deve remunerar adequadamente, de acordo com a legislação brasileira, os motoristas que estão atendendo a plataforma. Bom, então eu queria dizer que absolutamente eu não tenho nada contra ninguém. O meu foco é a Uber. Então a Uber está fazendo isso, julgando nós uns contra os outros,
tá? Mas nunca, quer dizer, eu falei lá de forma contundente que aquela questão lá, porque a questão da tarifa é um negócio absurdo, tá todo mundo perdendo dinheiro. Então quem tá ganhando nessa história? O passageiro do Uber que tá andando de graça, né? Assim como quando eu falo Uber, eu estou me referindo evidentemente a Cabify e os outros aplicativos, o Wapa, Easy, 99. Então assim, eu estou me referindo a todos, mas o meu foco aqui é Uber. Então o que é que acontece? Essa tarifa é uma tarifa idiota e eu queria perguntar aqui se alguém sabe por que a tarifa do Uber é 1,50. Provavelmente pouca gente sabe, mas essa tarifa ela é de 1,50 porque ela tem um objetivo específico de quebrar o taxista. Então, o objetivo do Uber é quebrar o taxista. Quebrar o taxista. Então, por isso que ele está praticando dumping. Agora, na questão que o motorista está levando prejuízo, vocês podem entrar aí no Google, esse material está tudo aí disponível no Google. A empresa já foi denunciada no Ministério Público do Trabalho por dumping social. Essa exploração da mão de obra chama-se dumping social. Então só se você digitar no Google aí dumping social, que esse assunto está aí massificado já na mídia, no mercado. É só uma questão de pesquisar. Bom, então, como tem essa dificuldade com a mídia brasileira, eu fui buscando muita coisa na mídia americana, como eu falei lá no outro vídeo. Eu tenho um outro vídeo postado aí, além desse que é Wagner denuncia Uber, eu tenho outro vídeo postado lá, que é o primeiro vídeo meu, ele ficou meio longo, 37 minutos, e eu vou pontuando uma série de situações operacionais da Uber. Esse vídeo chama Wagner processa Uber, tá certo? Esse vídeo que o Elvio postou aí, esse vídeo na verdade ele ficou uma semana fora do ar. Porque alguém foi lá, alguém entre aspas foi lá e retirou o vídeo do ar. E eu o repostei. Então, na verdade, eu tenho 4 vídeos no YouTube. O terceiro vídeo, que é um vídeo que eu o postei totalmente em inglês, que chama Wagner Fights Uber, esse vídeo está fora do ar. Esse vídeo está fora do ar. Alguém foi lá, retirou o vídeo e ainda coloca assim, o usuário retirou esse vídeo. Eu não retirei coisa nenhuma. Alguém foi lá e retirou. Eu suponho quem seja. Porque o Uber, acima de tudo, é uma empresa de espionagem. Uma empresa de espionagem. Então, eu queria deixar aqui uma mensagem para os motoristas do Uber. Eu estou com o material que eu estou falando, eu estou com o material aqui. O que acontece? Eu queria mostrar aqui para vocês... esse documento, tá? Que diz respeito a um acordo da Uber com a Volkswagen. E aí nós estamos falando de inteligência artificial. Veja bem onde é que nós vamos chegar. Essa questão da inteligência artificial também está aí amplamente badalada aí na mídia, está no Google aí. Inteligência artificial, veja bem, o Uber já encomendou 1 bilhão aqui de carros da Volvo. Então, veja bem, esse aqui nós estamos falando do carro sem motorista, que eu falei lá no vídeo, tá certo? E que esse negócio tá bombando. Eu queria mostrar uma outra matéria aqui, vocês vão desculpar, eu tenho que pegar o material aqui, que é a questão desse banco aqui, que é um banco japonês, tá? É o SoftBank, que é de um japonês bilionário, tá certo? O nome dele é Masayoshi Son. Tá aqui vou mostrar aqui o título e vou mostrar a foto do carequinha aqui, que é um japonês bilionário. Então, esse nome Masayoshi Son e o outro nome, que eu preciso usar até meu óculos aqui, que é do Cheng Wei. O Cheng Wei é o CEO da Didi Chuxing, que é lá o chinês lá. Então, esse japonês, ele criou um fundo, e esse fundo tem lá um herdeiro da Arábia Saudita, tem o próprio Tim Cook, que é da Apple. Então, é só cachorro grande, é só nego bruto. Então, esse japonês criou um fundo, tá certo? E ele resolveu investir nessa questão da inteligência artificial ou inteligência da máquina, que é o carro sem motorista. Então,
ele foi lá, eu tenho os valores aqui, ele chegou pro chinês lá da Didi Chuxing e falou, eu quero ser sócio da sua empresa. Eu tô com dinheiro aqui, ele quer fazer um investimento. Aí o chinês virou para ele, porque chinês tem rivalidade com o japonês e vice-versa. Um não gosta do outro, que não gosta do outro. Eu estou sempre buscando aqui em Confins, já busquei várias vezes passageiros chineses e japoneses, eu sempre converso com eles e eles se odeiam. Aí o japonês chegou pro chinês lá do Didi Chuxing e falou, eu quero investir na sua empresa. Ele falou assim, não, eu tô com 10 bilhões aqui na poupança, eu não preciso não, vai lá investir lá no Uber, no Lyft, porque o maior concorrente da Uber nos Estados Unidos chama-se Lyft. Eu não preciso desse dinheiro não, ainda desdenhou ainda. Mas depois de muita conversa, ele pegou 5 bilhões de dólares. Então, esse japonês desse fundo, ficou então agora, esse fundo tem participação na Didi Chuxing. E ele deu entrevista, o japonês, esse Masayoshi Son, deu uma entrevista, tá certo? E nessa entrevista ele falou que ele queria comprar parte da participação da Uber, e ele comprou, então, 17,5% da Uber. Aí ele virou para a Uber e falou, eu tenho um dinheiro aqui, aí disponível para investimento, o mesmo argumento. E aí, resultado, o Dara, né, que é o executivo hoje, mais Steve Kalanick, foram lá e pegaram 9 bilhões de dólares. Então, o que é que esses caras estão fazendo? Esses caras estão chacoalhando o planeta Terra, né? O capital internacional está em franca movimentação. E esse movimento brusco, o que vai causar? Porque o que esses caras estão querendo? Estão querendo lá o carro sem motorista. Estão querendo o carro sem motorista. Então, esse movimento brusco que eles estão fazendo vai agitar uma onda, e essa onda, nós estamos falando de um tsunami. Então, o tsunami vai chegar, tá? Ano que vem, no mais tardar em 2020, ele vai chegar lá primeiro, nos Estados Unidos. E vai simplesmente varrer todo mundo do mapa. Então não adianta motorista do Uber ficar discutindo com o taxista e vice-versa, porque vai ser todo mundo varrido do mapa. Primeiro lá acima do hemisfério norte, né? Porque o que acontece? Os motoristas do Uber nos Estados Unidos é quem? É africano, é hispano, indiano, né? Não tem americano, porque o americano está em sala de aula, computador e tal. O americano não quer saber de dirigir carro. Né? Quando eu morava em Nova York, você pegava um táxi, aqueles amarelos lá, era tudo indiano ou era africano, basicamente. A maioria era indiano, tá certo? E o serviço já era tido como serviço ruim, e é por isso que o Uber entrou no vácuo dessa prestação de serviço deficitária que o táxi prestava, tá certo? Prestava para a população, isso mundialmente, né? No Brasil o serviço era terrível. Enfim, então, o que é que acontece? Esse tsunami vai vir, vai varrer todo mundo. Vai varrer todo mundo. A questão da adaptação aqui é porque nós temos área de risco, o que eles não têm lá. Então, favelas e tal, essas ruas, então certamente o carro vai vir, vai demarcar tudo isso e não vai permitir que o carro entre em determinadas ruas, avenidas, becos, etc. Então, essa adaptação talvez vai demorar um pouquinho mais, mas já no ano que vem já vai estar lá, certamente já está quase sendo liberado. Eu estava vendo aqui a respeito desse equipamento, né, que é um equipamento imenso que eles estão botando em cima do teto do carro. E esse equipamento, porque o carro já tem GPS, o carro já tem piloto automático. Então o que é que eles estão fazendo? Eles estão simplesmente interligando com o aplicativo. Então o aplicativo com GPS ou Waze, que é a mesma coisa, e interligando com o computador de bordo. Então o carro já está entregando pizza nos Estados Unidos, né? Na permissão que as autoridades americanas deram para fazer os testes, tá certo? O que acontece? Eles pediram para colocar um motorista no volante para uma situação de emergência. Mas eu já estava lendo aqui que esse equipamento ele processa assim 30 trilhões de informações por segundo. Então, assim, uma criança que passou na frente do carro, o sinal que ficou amarelo. Então, assim, o equipamento é aquele, quer dizer, não é à toa que Travis Kalanick pagou 680 milhões de dólares
né, para roubar o projeto lá da Waymo. Então, você veja bem que, quer dizer, a gente tem que manter a discussão no nível. Eu quero registrar mais uma vez aqui essa questão de eu não ter nada especificamente contra o motorista. E eu achava que, ao invés de brigar, a gente tem que saber aonde brigar e como brigar, de brigar de forma diplomática. Então, eu estou usando o canal de fato porque eu estou aqui divulgando informações e discutindo com as pessoas. Achei bom as pessoas entrarem aí colocar lá, porque o camarada falou, porque meu pai foi taxista, nunca ganhou 10 mil. São números aleatórios. Se ele não ganhou 10 mil, ele ganhou 8 mil, ou ganhou 6 mil. O que acontece é que a renda caiu 50%. Isso aqui é mais importante, quer dizer, o taxista está perdendo. Tá certo? Assim como o motorista do Uber não está ganhando nada. O motorista do Uber precisa conversar mais com as pessoas. Tudo bem, tá todo mundo desempregado. O que eu falo? Que o Uber, o que movimenta o Uber é uma combinação explosiva e maquiavélica de desemprego com recessão. Desemprego e recessão. O desemprego atrai o motorista e a recessão atrai o cliente. Ao invés dele fazer uma corrida de R$20 no táxi, ele vai fazer a mesma corrida 2 vezes por R$10 no Uber. Então, o passageiro ele dá um de bobo, quer dizer, tá todo mundo usufruindo, tá certo? Dessas benesses que o Uber tá dando. O Uber ajoelha com o joelho do motorista. Tá certo? Ele está rezando com o joelho do motorista, ele está fazendo cortesia com o suor e o sacrifício do motorista. Na verdade, o Uber está destruindo o transporte público no Brasil, está destruindo os carros, o patrimônio, o pouco patrimônio que cada um de nós tem, que é o carro. Então, você está surrando o seu carro para servir o Uber. E depois, o que vai acontecer? Vai todo mundo tomar um pé no traseiro. Então, essa questão aí do carro sem motorista, o que vai acontecer? É igual naquele filme, onde o assassino manda a vítima cavar a própria sepultura. Então, o motorista do Uber está cavando a própria sepultura. Se eu tivesse poder, eu parava o Uber, porque os motoristas que estão trabalhando e estão sustentando, é porque estão financiando esse projeto dele lá, para depois ele vir e dar um pé no traseiro de todo mundo. Vai dar um pé no traseiro de todo mundo. Então, se eu pudesse, eu parava, porque aí parava a fonte de financiamento, porque a Operação Brasil para o Uber é a operação mais importante fora dos Estados Unidos. Porque nós temos um país, você imagina bem com quantas capitais, um país com dimensões continentais, a população que a gente tem. Então, aqui eles estão deitando e rolando. O Uber funciona onde? O Uber funciona em países corruptos como o nosso, né? Com legisladores incompetentes, fracos e corruptos. Então existe um complô, porque nós temos um Congresso Nacional corrupto, né? Ausente, que não está nem aí para os brasileiros, e aí deixa essa empresa chegar aqui sem regulamentação, sem pagar imposto e faz o que quer. E aí tem agora o Poder Judiciário que fica dando liminar aí para todo direito, igual deu liminar aí em São Paulo aí, quer dizer, o prefeito quer fazer as coisas, não pode. Aqui o Calil quer fazer também, eles entram com liminar, tudo é liminar. Então o Poder Executivo está ficando de pé e mão amarrada, que não pode fazer nada. Então, você veja bem, e agora o que eles fizeram? Aí eles botam dinheiro na mídia, né? Fazem publicidade aqui, publicidade ali, e a mídia não abre espaço para ninguém falar mal de Uber. Falar mal ou falar o que quiser falar, porque eu estou documentado, eu falo mostrando documentos, números, dados. Eu fiz questão de corrigir a informação aqui, porque teve gente lá, a informação desse cara tá errada. Não, a informação não tá errada não. Algumas coisas tudo bem, o que estava lá que devia ser corrigido, eu fiz a correção aqui e me desculpei. Mas eu procuro pesquisar e procuro buscar a informação certa, informação segura. Então, esse complô aí existe agora. Então, o que eles estão fazendo agora? Além de botar dinheiro na mídia, em publicidade, agora estão financiando as duas paixões do brasileiro, que é o carnaval e o futebol. Então, aqui em Belo Horizonte agora, eles deram dinheiro para a Belotur, que é a agência de turismo da prefeitura, para poder passar um mel na boca do prefeito, que é o Calil. E botou dinheiro no Cruzeiro, botou dinheiro no Atlético. Né? O Calil, o prefeito, é um atleticano doente, os caras vão lá, metem dinheiro lá no clube para poder o quê? Para poder azeitar o negócio, para poder azeitar o negócio, para ficar facinho as coisas funcionarem.
Então, é mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Eu queria colocar aqui que teve gente lá que veio falar: ah, porque o cara tá falando de Uber, por que ele não fala de táxi? Eu queria esclarecer que eu sempre falo aqui em Belo Horizonte, né? Eu tenho muitos contatos aqui de taxista e motorista do Uber, etc. Que o Uber é o filho bastardo do taxista. É aquele filho que ele não quis ter, mas ele teve fora do casamento. Na medida em que o táxi prestava um serviço de qualidade baixa, tá certo? É que deu espaço para o surgimento do Uber. Porque se o serviço fosse de primeira linha, se o serviço fosse de qualidade, o Uber não teria espaço para funcionar. Infelizmente é isso que acontece. Então, a máfia que envolvia a licença do táxi, tá certo? É uma concessão, uma cessão de direito que o poder público dá para o cidadão criar sua família. Então, se Joaquim tem uma concessão, a concessão é dele. Se ele morreu, eu entendo que aquela concessão tem que voltar para o poder público. Apesar que aqui, pelo menos aqui em Belo Horizonte, algumas pessoas, alguns familiares entram na justiça e o juiz está dando a liminar. Então, com a liminar, eles conseguem manter essa licença no âmbito familiar. Aí o filho, a filha, chega lá, pega e usa aquela licença. Tudo bem, mas eu entendo que se ele morreu, aquela licença tem que voltar, porque tem que passar para outra pessoa que está viva e precisa sustentar a família. Jamais pode formar máfia. A licença não é, porque aí jogador de futebol, político, um tinha 100, outro tinha 200 licenças. Isso é um absurdo, mas é porque num país corrupto, né, as coisas não funcionam e permitiu que esse tipo de situação acontecesse lá no passado. Infelizmente, tudo isso acabou. E esse foi o único benefício que o Uber trouxe, de acabar com a máfia que vivia no contorno do táxi. Muito obrigado.